Capítulo 21. Imaginação. O capítulo da imaginação que compus vem, em certo modo, para complementar tudo aquilo que eu venho a dizer neste livro. Todo este livro foi, em cima de tudo, um processo criativo. Foi um processo muito dedicado também à imaginação. Porque para eu fazer chegar esta obra às pessoas através do livro, eu tive que imaginar, tive que sonhar, tive que permitir-me ir ao encontro das pessoas através da minha imaginação, pensar alternativas para fazer isto acontecer. E utilizei, sim, muito conhecimento que eu já tinha, mas também utilizei muito da minha criatividade e da minha imaginação. Eu não queria que este livro fosse mais um livro de descrição maçuda que fizesse com que as pessoas dissessem: ok, isto é mais um livro de psicologia, de autoajuda, tem alguns exercícios práticos, mas queria que fosse uma coisa leve, uma coisa que fosse fácil de ler e que cada capítulo refletisse parte do meu conhecimento de forma criativa, não capítulos atrás de capítulos que explicam de forma maçuda a mesma coisa, que é o que acontece muitas vezes em obras que são muito orientadas para o autoconhecimento ou a psicologia. E então este capítulo no fundo vai um bocadinho ao encontro desta necessidade que nós temos de soltar a nossa criança interior. Eu conto aqui a história que andava na escola primária, e isto é verídico, né? Eu não ia estar aqui a inventar histórias, em que nós realmente tínhamos o tempo livre, que infelizmente eu acho que as crianças hoje em dia não têm tanto, mas tínhamos durante se conseguíssemos fazer todos os trabalhos a que nos tínhamos submetido, podíamos dedicar a ter o nosso tempo livre e podíamos inventar as nossas histórias, criar, e começava sempre por era uma vez qualquer coisa. Era uma vez uma menina, era uma vez duas crianças ou duas meninas, pronto. Enfim, nós contávamos as nossas histórias e recolhíamos essas histórias todas, e depois havia sempre uma história que era escolhida para ir para o livro do ano. E então eu achei engraçado porque eu tinha composto, que é umas, sei lá, 3, 4 histórias, cada um de nós podia fazer as histórias que quisesse. E eu, quando ainda por cima veio a professora de música e dizer, não era a minha professora oficial de primária, mas a professora de música, dizer que havia uma história muito bonita e que eles iam publicá-la, eu disse: pronto, professora de música, eu tenho uma história relacionada com a música, claramente que é a minha história que ela está a falar. Podia ser outro colega meu de turma, assim, que tivesse contado uma história sobre música, mas eu, de alguma forma, em crianças, acho que já utilizavam muito a minha intuição, tinha aquele forte sentido de que não, esta é a minha história, eu sei que foi a minha história, foi escolhida porque ela foi composta, ao contrário, se calhar, de todas as outras que eu tinha feito, para trazer uma moral, que no final não interessava quais é que eram os instrumentos que tocavam melhor, o que interessava é que todos eles no final fizessem um concerto, porque uma orquestra, um concerto que tenha muitos músicos para funcionar, a sinfonia tem que ser tocada com harmonia, com amor, com entrega. E isso só se consegue quando todas as pessoas colocam o seu coração, colocam a sua arte na obra em si. Não interessa quem é que vai ter mais protagonismo, que se vamos ter, por exemplo, uma sinfonia em que é mais o piano que toca ou é mais o violino, ou seja, que são obras muito dedicadas a determinados instrumentos. O que interessa é que toda a orquestra em si esteja focada na criação da arte em si, da obra em si. E é só assim que se cria uma sinfonia. É só quando todos os instrumentos, quando todos os músicos estão alinhados sobre a mesma partitura e estão todos a transpor essa arte através da forma como eles interpretam a música. É em conjunto, nunca separado. Se nós tivermos músicos a tocar, uns tocam para a esquerda, outros tocam para a direita, obviamente aquilo não cria harmonia, não cria a beleza que é necessária transpor para o público. E é por isso que eu peguei, talvez, claro que nessa altura que eu escrevi a história não tinha esta complexidade de pensamento, mas se formos a pensar em termos de coletividade, as orquestras
ou as bandas são talvez os melhores exemplos de como é que nós temos que quão bonito ou quão maravilhoso é o resultado final quando nós trabalhamos em equipa, né? Quando nós trabalhamos em cooperação e em colaboração com o outro. A moral da história desta história, claro, lá está, é que não interessa quem é que é melhor, a união realmente faz a força. E esta frase, em mim, embora não me lembre dos detalhes da história, eu recontei-a lembrando vagas ideias daquilo que eu teria colocado, mas esta moral da união faz a força estava muito presente em mim, porque eu lembro perfeitamente, nitidamente, que no final da história a moral era isto que eu queria transparecer, que é todos juntos conseguimos fazer melhor, unindo, trazemos a nossa verdadeira força, o nosso verdadeiro potencial. E de uma forma muito leve, acabei por transparecer uma grande moral. Os detalhes das palavras, como eu disse, que eu usei, não os recordo, mas o objetivo aqui era mesmo transmitir que todo bom contador de histórias tem sempre uma moral a transmitir. E eu, como contadora de histórias naquela altura, tinha uma moral para transmitir. E é preciso usar a imaginação também, é preciso perceber que eu dou aqui o exemplo de que se contasse esta história a qualquer adulto sem lhe dizer a idade que eu tinha, ou se calhar diriam, então, mas já lá estás a inventar agora histórias com músicos e então, mas que idade é que tens, não é? E está, se nós formos pela parte racional e não formos pelo coração, não procurarmos entender o que é que a pessoa nos quer transmitir através do coração, vamos sempre achar que é um disparate, vamos sempre levar a parte lógica de instrumentos musicais não tocam, não têm vida, mas que história é essa, não é? No entanto, para uma criança isto é perfeitamente admissível e se nós contamos para uma criança isso também já é admissível. Então, e não existem histórias para adultos, os adultos já não são capazes de sair do seu lado racional, do seu lado egoico para depois conseguirem ir além e imaginar aquilo que as crianças conseguem imaginar. Aliás, a sociedade não evolui mesmo por falta de imaginação, por falta de criatividade. As pessoas começam a viver uma vida excessivamente responsável, muito à base de responsabilidades e de muitos processos lógicos e é muito científica e muito concreta, tão concreta que depois tudo aquilo que seja arte, tudo aquilo que seja beleza, tudo que seja harmonia, tudo o que nos inspire a viver, acaba por se perder. E tanto se percebe que costuma-se dizer que quem nasce artista não vai ser rico, ou nunca vai ser rico, ou vai ter dificuldades. Mais outro artista. Quando dizem isto, não dizem com boa conotação, dizem com má. Porquê? Porque acham que a beleza, por exemplo, criar música, dançar, isso tudo são disparates, não trazem utilidade à sociedade. E eu digo, então, se nós vivêssemos numa sociedade meramente útil, então nós viramos robôs, porque só os robôs é que trabalham única e exclusivamente para serem úteis. Viramos completamente completas máquinas. Se nós não tivermos imaginação e não tivermos criatividade para apreciar a arte, para ouvir música, para as coisas bonitas da vida, a vida não tem sentido. Se não temos a parte da arte, da beleza, de se viver, de se criar qualquer coisa, então não há verdadeiro sentido da vida. A única coisa que nós temos é uma vida útil, ou é uma vida funcional, que o único objetivo é ganhar dinheiro, ter uma casa, pronto, ou seja, constituir família, e reformar e morrer, e pronto, é uma vida altamente útil, mas onde é que está a beleza, não é? Onde é que está a verdadeira alegria de se viver? Está justamente na imaginação, está justamente na nossa capacidade de ir além daquilo que já existe. Os adultos então prendem-se tanto aos fatos e à lógica e à razão que a imaginação muitas vezes, eu digo aqui que morreu, mas calhar essa palavra é muito forte, mas a imaginação está adormecida, não está desperta para. Não só as crianças têm o direito de sonhar, mas todo adulto também tem. Aliás, o adulto deve sonhar. Porque se nós não tivermos adultos que sonham, nós não temos criadores de futuros. Só temos pessoas que replicam a realidade tal e qual como ela é. Porque para termos algo novo, para termos algo diferente, para termos um futuro melhor, para termos a perspectiva de criar uma sociedade melhor, nós temos que usar a criatividade, temos que usar a imaginação, temos que ser futuristas, temos que ter uma visão
diferente daquilo que já existe. Caso contrário, é sempre perpetuar exatamente os mesmos padrões de geração após geração. E milhões de pessoas já passaram por esta terra e fizeram exatamente a mesma coisa. Perpetuaram aquilo que o pai, ou o avô, o bisavô fez e seguiram exatamente a mesma linhagem. E se calhar não, por vezes podemos, usando a criatividade, criar linhagens diferentes, criar trabalhos diferentes, criar formas de nos expressarmos criativamente e mesmo a nível do trabalho diferentes. E dando o exemplo, por exemplo, do típico sapateiro, o próprio sapateiro que passa do trabalho de avô para pai, para filho, chega a geração mais nova e a geração mais nova pode simplesmente pegar no estilo de sapato que está habituado a fazer e de repente criar ou virar aquilo, criar um estilo diferente de sapatos ou arranjar uma nova forma de fabricar os sapatos. Ser criativo, ser inovador, não é necessariamente pegar na coisa mais absurda de sempre que nunca ninguém pensou, até porque é muito difícil agora pensar coisas diferentes daquilo que já existe, já inventámos muita coisa, mas olhar para o mesmo objeto, olhar para a mesma coisa e de repente dizer eu não consigo pegar nisto e fazer algo diferente, não consigo ter outro tipo de cor, dar outro tipo de vida a este produto ou este serviço que eu criei, é justamente para isto que serve a imaginação. Não serve só também para contar histórias, serve acima de tudo para trazer aquilo que é útil também em arte, ou seja, aliar a arte àquilo que já existe. Então nunca devemos deixar de sonhar, deixar de ter esperança e deixar de viver. No fundo é isso. Viver também é alimentar esta esperança, é o sonhar. Deixar adormecer a criança que temos dentro de nós é deixar também adormecer a nossa criatividade, é deixar adormecer também aquilo que nos torna único, aquilo que nos individualiza, porque a nossa criatividade de alguma forma também nos individualiza, nos torna de alguma forma únicos, porque é a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de nos expressarmos unicamente, autenticamente. Adquirir conhecimento só por adquirir não traz qualquer valor, não agrega valor. E conhecimento que não forma nova sabedoria não passa de informação, é a repetição da mesma informação que continua a ser passada de geração após geração. Não existem pensamentos únicos, não há originalidade. E a nossa memória é seletiva precisamente porque nós não fomos concebidos para estarmos constantemente a absorver informação como se fôssemos armazéns. Como eu digo aqui, utilizamos hoje em dia a biblioteca, mas muitas vezes, agora mais do que nunca a internet, não é? Então a internet que veio para nos ajudar de tal maneira que nós já não precisamos de reter as coisas. Qualquer coisa, o que é que as pessoas dizem? Vamos fazer uma pesquisa no Google para validar isso. Ou, já não me lembro, deixem-me só pesquisar no Google. E facilmente a pessoa, com um auxiliar de memória que é a internet, pronto, vai logo lá rapidamente. Então significa que com a chegada da internet está-nos a ser dado tempo, mas também espaço para nós nos podermos dedicar a outro tipo de atividades que não seja retenção, memorização. Antigamente, antes de termos computadores, antes de termos formas de armazenar informação, o que acontecia era que era um gênio, ou era considerado um gênio, as pessoas que memorizavam tudo. Uma pessoa que tivesse a Bíblia memorizada, aquele era um autêntico gênio. Uma pessoa que soubesse, tivesse na ponta da língua todo o livro de ciências, se calhar era uma pessoa altamente genial. Mas não são. Os verdadeiros génios são aqueles que utilizam a sua inteligência para criar algo, não é para repetir informação que já existe, não são papagaios. E é isto que nós temos de ter bem cientes, que é importante sim utilizar informação, mas não estar a ocupar a nossa cabeça para decorar coisas, porque eventualmente se aquela informação não é utilizada acaba por ser esquecida, portanto não tem qualquer valor. E as escolas infelizmente ainda usam muito esta base da memorização, muito à base dos miúdos terem que ir para os testes e terem que ir com matéria decorada, porque depois eles não vão utilizar para nada, ou se vão utilizar, quer dizer, com a internet chegavam lá facilmente, com pesquisas, investigação facilmente chegavam lá. Não havia necessidade de estar a ocupar a mente com aquilo. Augusto Kirby então diz que saber muito, mas pensar pouco não leva a lugar algum. Muitos têm uma mente com centímetros de profundidade e quilómetros de extensão. E efetivamente é isto que acontece, não é? Saber muito, mas quer dizer, sei muito, mas ao mesmo tempo não penso sobre aquilo que eu sei, não faz levar a lado nenhum. Se eu não tenho pensamento crítico sobre aquilo que eu sei, então aquilo que eu sei é apenas superficial, é apenas teórico, é apenas intelectual.
E há muitas pessoas que vivem à base do intelectualismo, vivem à base de sim, eu sei do que é que estás a falar, e depois fazem aqueles processos lógicos que só existem na cabeça delas, e depois dizem sim, eu sei do que é que estás a falar, porque eu estudo, eu tenho um curso superior, eu sou o senhor catedrático, blá blá blá, e uma pessoa depois aí percebe onde é que está a parte robótica, não é? As pessoas viraram robôs. Elas acham que aquilo que elas sabem é o suficiente ou que elas são muito estudiosas e depois não têm abertura para a parte crítica, não têm abertura para pensar, não têm abertura para questionar. E quem não questiona o seu próprio conhecimento, na verdade, não sabe aquilo que sabe, que pensa que sabe. Porque se soubesse, saberia também questionar. É preciso duvidar, é preciso também aprofundar. Sem aprofundamento, sem duvidar, nós não aprendemos nada de novo, só estamos a repetir aquilo que os outros já disseram em tempos. E isso no fundo, não é viver a minha vida autenticamente, não usar a minha imaginação para ir além, não é viver a minha vida autenticamente, é só repetir aquilo que os meus ancestrais trouxeram, e isso significa ter uma existência um tanto ou quanto insignificante, porque ninguém vai se lembrar de mim, ninguém vai se lembrar de mim porque sou mais um papagaio como todos os outros. Então a nossa mente é feita para criar novas coisas, novos pensamentos, novas ideias, novas histórias. Eu tenho a minha ideia, se outra pessoa vier com outra ideia, então nós formamos uma terceira ideia. Já não me lembro se foi Lao Tzu sim, acho que seria Lao Tzu, não tenho a certeza. Que teria contado esta história não, teria estas pequenas frases de reflexão, pensamentos de reflexão que dizia: se eu trouxer uma laranja e dividi-la ao meio, ambos vamos ficar com meia laranja. No entanto, se eu trouxer ou acho que não, nem, aliás, perdão, corrigindo o pensamento, se uma pessoa trouxer uma laranja e eu trouxer outra laranja e dividirmos a meias, continuamos com uma laranja na mesma. Ou seja, eu fico com metade dele, ele fica com a minha metade, para todos os efeitos ficamos com uma laranja na mesma. No entanto, se a outra pessoa trouxer uma ideia e eu também trouxer uma ideia, vai deixar dessas duas ideias uma terceira ideia. Portanto, eu fico com a ideia do outro e ainda fico com uma terceira ideia que resultou das duas. Portanto, ideias são coisas que são exponenciais, ou seja, elas agregam valor ao outro e agregam valor também a mim. Se eu for ver em termos materiais, isto não é possível fazer, mas em termos de ideias, em termos de imaginação e criatividade, isso é possível ser expandido. A imaginação é o que nos faz transcender todas e quaisquer barreiras, toda e qualquer dimensão. Ela não tem limites. E não tem limites porque a criatividade pode existir em qualquer momento, a qualquer hora, e pode ser expressa de todas as formas, como eu disse, através da dança, através da música em si, através da pintura, da escultura, da composição de um poema, ou escrever um livro, desenhar, pintar, tantas formas de se expressar, ou então até criar mesmo até o próprio conceito de ciência, não é? Transformar a tecnologia ou o material que nós temos em algo já é por si também um processo criativo, desde que parta da nossa ideia fazê-lo e não estar a copiar o que os outros fazem. Então, o verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação, já dizia Albert Einstein. E ele dizia isto mesmo para validar aquilo que de alguma forma já temos vindo a estudar ao longo da obra, que é Albert Einstein era acima de tudo um ser muito dedicado à procura de entender quem é que era Deus, e ele procurava Deus de forma muito autêntica, através do seu próprio questionamento, através da sua própria criatividade, da sua imaginação. Tudo aquilo que ele criou foi muito à base da intuição, não foi única e exclusivamente num processo lógico. Ele tinha os conceitos da matemática, ele tinha os conceitos da física, mas para sabê-los aplicá-los com perícia e para descobrir algo novo, ele não podia se basear só no conhecimento que existia. Ele tinha que ir para além disso. E para ir para além disso, ele tinha que utilizar a imaginação. Costumava-se dizer que Albert Einstein passava muitas horas, dormia cerca de 10 horas, aí está, mas porque aí está, quando nós sonhamos, estamos a permitir que o nosso subconsciente vá buscar outras ideias ou vá aceder a outro tipo de memórias as quais nós em estado consciente não temos. Ele também passava muitas horas a tomar banho, em banhos de espuma,
porque era durante a altura em que ele estava nas fases em que ele estava a relaxar, em que ele estava na banheira descontraído, que ele tinha as suas ideias mais originais e mais criativas. Portanto, a imaginação, quando é utilizada, ela deve ter o seu tempo. Devemos reservar tempo para imaginar, para sonhar. Não é só as crianças, não são só as crianças que têm esse direito. Como eu disse novamente, para criarmos um futuro melhor, nós temos de dar tempo também para imaginar um futuro melhor, para projetar um futuro melhor, sonhar, desenhar, pintar, refletir, materializar para que as coisas aconteçam. Marcar a diferença não é pegar na roda e reinventá-la melhor. É criar algo de raiz, algo nosso, algo que nunca ninguém pensou. Aí está, a roda já está inventada. Até posso pegar na roda, mas não vou reinventá-la. Agora o que eu posso fazer é pegar na roda e dizer, com a roda o que é que eu posso fazer mais? Ou onde é que eu posso agregar mais valor? Ou como é que eu posso transformar esta roda para que ela se torne noutra coisa que outras pessoas não tinham percebido que poderia ser útil também. Só quando temos a consciência limpa é que conseguimos usar a imaginação e exceder as nossas próprias expectativas. Lá está, para nós utilizarmos a imaginação e muito poucas pessoas utilizam a imaginação, se calhar tirando os artistas, e quando utilizam a imaginação às vezes é para criar dramas e filmes que não lembram ninguém, e nem considero isso propriamente utilizar a imaginação. Mas enfim, quando temos a consciência limpa, o que é que quer isto dizer? Significa que eu não posso estar agarrada aos pensamentos do ego, não posso estar constantemente a ser consumida pelo ego para me puxar para a esquerda, para a direita, para o futuro, para o passado, nas minhas memórias, nas minhas ansiedades, nas minhas angústias, nos meus medos. Ou seja, ter consciência limpa significa que a consciência está ativa no momento, no aqui e no agora, e está focada no aqui e no agora para criar, está alerta, está a observar, está a prestar atenção ao meio exterior, mas também aquilo que se passa no nosso meio interior, pronta para criar qualquer coisa, pronta para imaginar qualquer coisa, um novo cenário, uma nova forma de estar, uma nova forma de ser, novas atitudes, novos comportamentos. Para que isso aconteça é preciso que o ego não se manifeste ou esteja com pouca presença. Isto é que chama-se ter consciência limpa. É o ego não estar presente para nos chamar a atenção para questões que não nos vão agregar valor. Amanhã tens que fazer isto, e depois a seguir tens de falar com a pessoa tal, e depois tens este assunto para tratar, e tu não sei, pronto, ou seja, o ego vai-nos puxar para todo o tipo de atenções e mais algumas que menos para aquilo que nós queremos fazer efetivamente ou que a nossa alma deseja fazer. Então, para ter consciência limpa é preciso perceber que eu devo utilizar a minha mente para criar, para imaginar, para projetar algo que efetivamente vai-me agregar valor a mim e preferência também aos outros. E não estar constantemente a deixar que o meu ego me esteja a consumir os pensamentos e esteja sempre focado nas pequenas rotinas do dia a dia que fazem com que eu não consiga ir para além daquilo que eu já tenho, daquilo que eu já sou, daquilo que eu já faço. É muito importante para isso conservar uma consciência limpa, conservar uma mente limpa, bem organizada, bem estruturada. Como eu disse, nem sempre é fácil fazer isso, mas é um processo. E tomar consciência disso já é meio caminho andado. Pablo Picasso também dizia que tudo o que tu podes imaginar é real. E isto é propriamente a manifestar a sua realidade. Como eu penso, eu manifesto. Se eu estou constantemente a pensar numa determinada situação, eventualmente eu vou acabar por manifestar aquela situação, porque a mente está fixa na criação daquela situação. Se for um projeto, então ainda melhor. Se eu tenho um projeto que eu já queria realizar muito e estou constantemente fixada naquilo e trabalho para aquilo e penso e faço, eventualmente essa imaginação que eu tive torna-se real. E já vimos muitos grandes inventores a tornarem a sua imaginação real. Deixar que a nossa imaginação morra é deixar morrer o criador, o filósofo, o artista que temos dentro de nós. Essa imaginação é o que nos permite trazer então este papel de criador do filósofo, o pensador que questiona o mundo, que procura ver as coisas de maneira diferente, olhando sempre o mesmo objeto, mas de repente no dia a seguir eu estou a olhar para ele e estou a pensar: será que isto não poderia ser feito de maneira diferente? E de repente aquilo que eu estou a ver muda porque eu comecei a fazer outras perguntas, assumi outras perspectivas e mesmo aquilo que nós consideramos mais mundano
no nosso dia a dia, pode daí vir ideias para projetos, ideias para soluções extraordinárias, se nós soubermos olhar para as coisas não só pela forma como elas aparentam, mas por aquilo que elas podem representar para nós. Já não existem pessoas que sabem pensar por si próprias, que sabem questionar, que sabem criar novas coisas, pois a grande maioria vive presa dentro da própria mente, preocupada em fazer da vida uma pilha de problemas que nunca têm fim e é por isso que o mundo em que vivemos é cinzento, triste e implora por novas ideias. Pronto, isto já vai reforçar um bocadinho aquilo que eu já tinha dito acerca da divagação do ego, não é? Que nos puxa muito para a ocupação constante da mente, a ocupação constante com pensamentos que não nos agregam valor e fazemos da vida esta pilha de problemas. Então, quando tivermos uma pilha de problemas, nós não podemos criar uma pilha de soluções, porque se estamos focados no problema, não conseguimos criar uma solução. Para isso, é preciso que a mente esteja pronta para assumir que qualquer problema tem uma solução e manter o foco na solução e não no problema. Porque se eu me foco no problema, eventualmente, através daquele problema, vou criar mais problemas. E a sociedade que nós temos ainda, espero bem que para breve isto não continue assim, principalmente com esta transformação da pandemia, pode ser que as coisas comecem a mudar drasticamente nesse sentido, é que se nós estivermos constantemente à procura de gerar problemas para gerar lucro, isso não, futuramente isso não nos traz prosperidade e abundância. Uns ganham e outros perdem. Ao passo que se eu me focar na solução e essa solução for com o objetivo de encontrar uma solução, não digo definitiva, mas uma solução que dê para longo prazo e que dê para todos, então aí sim existe a possibilidade de viver prosperidade e abundância. Porque em vez de estar focada no problema, que é o que acontece muitas vezes na nossa sociedade, é eu tenho um problema, vamos resolver esse problema, mas depois vai criar outro problema. O que acontece é que eventualmente acabamos por terminar em escassez, ou seja, há sempre escassez de algum lado. Soluções, quando nós estamos só focados únicas e exclusivamente nas soluções. As soluções vão trazer mais soluções e vão trazer mais soluções. Portanto, uma coisa agrega a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa atrai a outra. Problemas atraem problemas, soluções atraem soluções. Em vez de fazer da minha vida uma pilha de problemas, vou fazer da minha vida uma pilha de soluções. Então, com soluções, eu consigo encontrar mais soluções. E encontro mais pessoas, encontro mais recursos, encontro mais situações. E então isto depois é um processo quase natural em que chega um ponto em que eu já assimilei tanto que agora só tenho só tenho boas coisas para colher. O excesso de informação e o excesso de estímulos a que nos submetemos diariamente aceleram estupidamente os nossos pensamentos. E para criarmos algo novo não é pensando rápido que vamos conseguir fazê-lo. É só desacelerando os pensamentos que conseguimos produzir novas ideias e trazer o melhor que temos dentro de nós para fora. Um pensamento cada vez deixar fluir como a água. Isto vai em encontro do capítulo 2. Pronto, este livro, no fundo, acaba por se interligar todo ele, porque o pensamento acelerado não nos permite dar este tempo a imaginar, não dar este tempo para sonhar, para criar. O eu consciente, o eu intuitivo, é um eu muito silencioso. É um eu que, como eu já tinha dito, fala muito baixinho. Fala muito baixinho mesmo. E para que nós consigamos ir ao encontro dele, é preciso nós termos momentos de silêncio, momentos em que nos conservamos e deixamos de andar na corrida dos pensamentos, na corrida dos afazeres do dia a dia, da nossa rotina. É preciso meditar, é preciso refletir, é preciso tirar pelo menos um dia por semana, ou meio dia por semana, algum momento da nossa semana em que nós possamos simplesmente dedicar a fazer nada, porque é quando fazemos nada que vêm as melhores ideias. E numa sociedade acelerada é muito desafiante para as pessoas porque elas já estão tão habituadas a consumir entretenimento, informação e é isto e aquilo, constantemente estímulo atrás de estímulo, que não permite que haja espaço para a imaginação. Não há este pensamento desacelerado, que um pensamento cada vez vai trazendo outras ideias, vai trazendo outras questões. E é preciso alimentar este fluxo de pensar, mas um pensar muito mais ecológico, muito mais consciente. E não estar constantemente atrás de atenções e distrações que me vão retirar do meu centro, que me vão retirar do meu eu consciente. E acho que com esta pandemia pode ser que essa desaceleração, pronto, uma vez que não foi uma coisa pacífica de se aceitar, tenha sido forçada, pode ser que hajam pessoas que neste momento estejam a começar a perceber que se é para desacelerar é mesmo para aprender qualquer coisa e é mesmo para ir ao encontro da vontade do eu consciente e deixar-nos guiar tanto pelo ego, porque o ego é muito incerto e, como eu disse,
causa-nos grande dor e grande sofrimento com as suas corridas para trás e para a frente. Então Bruce Lee também deixa aqui uma mensagem acerca da água, não é? Para que a nossa mente tem que ser disforme, sem forma como a água, porque a água pode assumir várias formas. Ela tanto pode fluir como pode esmagar. Portanto, se nós percebermos que a água tem este poder, até costumamos dizer tanto a água como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. E é isso que acontece. Se nós persistirmos com paciência e deixarmos fluir, deixar o mente fluir como a água, deixarmos que ela assuma diferentes formas, não só procurar estar constantemente a controlá-la, mas deixar que ela flua, que ela vá ao encontro daquilo que ela quer concretizar, que ela quer se manifestar, então podemos deixar que ela se transforme, que ela transforme também não só a forma de se manifestar, mas também transforma a nossa vida. Porque o que quer que nós coloquemos na mente, ela transforma. Se eu mudo a minha forma, a minha atitude, os meus pensamentos, então também a minha vida fora também se vai transformar. E então é ganhar esta consciência. Controlar o ritmo dos nossos pensamentos e manter também a imaginação viva dentro de nós, é um conselho que eu dou aqui, porque a imaginação é o nosso objeto de criação, que faz-nos nós o ser único e original de que já falei, o ser autêntico. É a chama que ilumina a geração das novas ideias e a formação de universos paralelos. Portanto, podemos criar autênticos mundos, autênticos universos dentro de nós quando a criatividade é muita, quando é muito abundante, muito próspera. E muitas vezes vemos isso, às vezes vemos nos filmes futuristas essencialmente, ou filmes de fantasia, onde a criatividade é abundante e universos paralelos quase podem ser criados e nós olhamos para aqueles filmes e dizemos era engraçado se a realidade fosse assim. Curioso se nós pudéssemos viver assim. Se calhar até podemos viver. Há muitos filmes futuristas que eu diria que se calhar vão acontecer em 2030, em 2000, sei lá, no ano 3000, qualquer coisa. São filmes que para mim não são, podem parecer utópicos agora, mas futuramente até pode-se vir a concretizar. E não olhar só para aquilo como se fosse fantasia, mas sim como se fosse uma possível realidade. E por fim, eu falo daqui do poder da imaginação. E o poder da imaginação é a capacidade de criar o teu próprio futuro e o teu próprio fluxo de tempo. Hoje, já falando da história, parece que já vendo esta coisa dos filmes futuristas, efetivamente o poder da imaginação é mesmo a nossa capacidade de criar o futuro. O que eu imagino agora não precisa necessariamente ser utópico. Pode vir a acontecer. Não é basta acreditar, também é preciso fazer, mas só o facto de acreditar já é um grande passo por si. E criamos o nosso próprio fluxo de tempo dentro da nossa imaginação. Pode criar todo um fluxo, todo um ritmo diferente de se viver. Se nós focarmos nos nossos objetivos e se eu disser que eu agora gostaria de trabalhar só menos horas do que a maioria das pessoas trabalha e eu procurar criar esse fluxo de tempo para eu poder fazer aquilo que eu pretendo, então se a pessoa se focar nisso, ela pode criar a sua própria realidade, mesmo que a realidade dos outros não seja a mesma. Cada um cria a sua realidade dentro da sua forma de pensar, dentro da sua própria criatividade, dentro da sua própria imaginação.